Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor para todos, amém? Irmãos, a mensagem que nós vamos estar trazendo hoje, ela tem por título: Por que os cristãos de hoje em dia está cada vez mais distante de Deus? Por que, irmãos? Porque cada vez mais nós olhamos e vemos que o cristão de hoje em dia, ele está muito comparado com o ímpio. O ímpio rouba, o cristão também rouba. O ímpio engana, o cristão também engana. O ímpio vai para festas mundanas, o cristão também vai. O ímpio se prostitui, o cristão também se prostitui. Então a única diferença do ímpio para o cristão hoje em dia é que o cristão, muitos deles vão para a igreja, o ímpio não vai, né? Então, por que isso, irmãos? Por que está acontecendo isso nos dias de hoje? Grande culpa disso, de hoje em dia está acontecendo isso com essa geração, dos falsos pastores e dos pregadores. Porque eles estão pregando o que agrada somente a carne e não o que alimenta a alma. Eles estão procurando satisfazer, eles estudam formas de pregar que consiga agradar o ego, alimentar o ego e não alimentar a alma. Vamos para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: Olhe como deve ser a pregação da palavra. Você sabe como as sagradas escrituras lhe foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno. E são elas que o fazem sábio para aceitar a salvação de Deus mediante a fé em Cristo. Isso é o apóstolo Paulo falando com o jovem Timóteo. E ele fala da importância da palavra de Deus. E que é ela, somente ela, que nos faz sábio para aceitar a salvação em Cristo Jesus. Então é ela que vai nos conduzir para a salvação. A palavra é o próprio Jesus Cristo. Toda a escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos compreender o que está errado em nossas vidas. Veja, preste atenção. Ela nos endireita, ela nos conserta e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Glória a Deus. O único problema é o seguinte, irmãos. Nós vamos ter dois tipos de pregação. Nós vamos ter a pregação que ela é motivacional. Ela traz esperança para a vida do homem. Ela dá força, dá ânimo. E nós vamos ter a pregação de correção, a pregação de conserto, a pregação de educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa ação. Só que o problema é que esses pregadores e esses pastores, eles notaram que a palavra motivacional, ela atrai mais pessoas, mais e mais e mais. A palavra, somente a palavra pregada motivacional, a palavra que traz esperança, ela atrai muita pessoa. Ao contrário da palavra que corrige. Só que a palavra motivacional é correta? É. A palavra que traz esperança é correta? É. Só que a palavra que traz esperança, a palavra que aumenta a fé, a palavra que motiva, sem a palavra que educa na justiça, sem a palavra que corrige, ela torna-se uma palavra mentirosa. E a Bíblia diz que nos últimos dias muitos cercar-se-ão de mestres segundo o desejo do seu coração, como sentindo como coceira nos ouvidos, e darão ouvidos a fábulas, a mentiras. A palavra que traz esperança, a palavra que motiva, sem a palavra que corrige, ela não vale de nada. Como assim? Como eu posso explicar isso para você, meu irmão? Deixa eu te explicar uma coisa. Se eu chego para uma pessoa que está toda errada, toda troncha, está em prostituição, está
aprisionada no vício, nas drogas, roubando, matando, destruindo. E eu chego para ela e lhe dou palavra de motivação. E digo que ela vai ser salva. E digo que o céu vai se abrir para ela. E digo que Jesus Cristo vai receber ela de braços abertos. Essa palavra está sendo verdadeira para essa pessoa? Não. Mas se eu dou essa palavra, se eu falo essa palavra para um verdadeiro cristão, a palavra vai estar sendo verdadeira. A palavra vai estar sendo verdadeira. Por quê? Porque o cristão está andando em obediência para com Deus. Então essa é a diferença. Essa é a diferença. Só que o problema é que os pastores, os falsos pastores e os falsos pregadores, eles notaram que a palavra motivacional atrai muita pessoa. E a palavra de correção afugenta muitos, ficam poucos. Por quê? Porque o caminho é estreito e espinhoso. Por quê? Porque o caminho é estreito e espinhoso e são poucos que vão entrar por ele. Porque nós temos que dizer, que realmente a salvação, o céu está aberto, que a cidade celestial é linda e maravilhosa, mas nós também temos que dizer que para chegar lá, temos que andar num caminho de santificação. Desde Gênesis a Apocalipse, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus ela é falada cada vez mais, de forma de correção, educando o povo na justiça, colocando o povo num caminho correto, num caminho de santificação, num caminho de verdade. Então, a palavra de Deus, ela é 80% correção, educação na justiça, santificação, e os outros 20% é motivacional, renova a esperança. Por quê? Você já parou para pensar o porquê disso? Sabe por quê, irmão? Porque o ser humano, ele tem o espírito, que o nosso espírito, que é o sopro de vida de Deus, ele é santo. O sopro que saiu da boca de Deus e nos trouxe a vida, ele é santo. Então o espírito que está em nós é santo, que é a nossa consciência, que é o que diz, não faça isso, porque isso é errado. É o espírito que Deus soprou nas nossas narinas, que puxa para o lado da santificação. Só que aí o espírito, ele luta contra 3 grandes adversários. Um é o pecado, o outro é contra a carne e o outro é contra o diabo. A carne puxa as atitudes do homem para o pecado. O diabo também ajuda a fortalecer a carne para que o ser humano se entregue ao pecado. Fique acorrentado nas correntes do pecado. Então fica aí somente o espírito lutando contra a carne, o pecado e o diabo. Não é isso? Lutando contra a carne, o pecado e o diabo. E agora o espírito, ele tem a fortaleza de Deus. Deus fortalece o espírito. Só que o espírito do homem, ele só é fortalecido através da verdade, do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade. E onde é que é o Espírito da verdade? Onde é que nós achamos a verdade? Na palavra de Deus, na pregação da palavra. Só que se as pessoas só ficam pregando palavras motivacionais, palavras que trazem esperança, palavras de renovo, só isso, então falta fortalecimento na área da santificação, na área da verdade. Fica incompleto. Então é por esse motivo que muitos e muitos cristãos estão hoje em dia como o ímpio. E hoje em dia você não vê mais diferença. E o pecado entrou dentro da igreja. Por quê? Porque falta a palavra da verdade para corrigir. Só que os falsos pastores, os falsos pregadores sabem que se eles pregar a palavra da verdade, a correção, aquela palavra vai afugentar as pessoas. As pessoas não querem. As pessoas querem palavra de conforto, somente conforto, e jamais de correção.
ainda que elas estejam totalmente no caminho do erro e da perdição, mas elas querem escutar que ela está certa. Só que Deus não nos chamou para pregar a mentira, e sim pregar a verdade. Isso é o que está acontecendo nos dias de hoje. A mentira tem se sobressaído acima da verdade. Por quê? Porque a mentira ela é muito mais fácil de se ouvir do que a verdade. Não é isso? A mentira, as pessoas preferem ouvir dizer que ela está certa, mesmo ela estando no erro, no pecado, no caminho da morte, do que precisa se corrigir. A palavra de Deus, ela tem que ser voltada sempre com educação na justiça, correção, sempre voltada a que nós fortaleça nosso espírito, que a gente fortaleça nosso espírito, porque a carne, ela é um perigo muito grande. A carne do homem, ela é inclinada, puxa somente para o pecado, para o que é errado. O coração do homem é mais enganoso que todas as coisas. Ainda tem o Satanás, ainda o diabo, com suas tentações, levando o homem para o caminho da perdição. Se nós não somos alertados todos os dias, se nós não somos alertados através da palavra de Deus, a carne se sobressai sobre o espírito. E aí, irmão, acabou-se. Quando a carne se sobressai sobre o espírito fica fraco, a carne fica forte. As correntes espirituais do mal envolvem ali a alma do homem, o espírito está fraquinho, está desnutrido. O espírito não tem mais força para lutar contra a carne. Por quê? Porque o espírito do homem, ele se alimenta com a verdade. A alma do homem se alimenta com a verdade. Você note que é uma luta da carne, há uma luta do espírito contra a carne. E no meio está a alma. A carne puxando a alma para o pecado, o espírito puxando a alma para a santificação. Esses dois vão trazer alimentos para a alma. A carne vai trazer alimentos podres, pecaminosos para a alma, fazendo ela adoecer, enfraquecer até morrer. Já o espírito vai trazer o alimento que traz vida para a alma, que é a palavra da verdade. Só que quando o homem para de escutar a verdade porque quer dar ouvido à mentira, a alma enfraquece, fica acorrentada, o espírito também fica fraco, porque já não tem mais força para lutar contra a carne, não está sendo alimentado com a verdade também, não está sendo fortalecido através de oração, através de jejum e através do principal, que é a palavra da verdade. Não está sendo alimentado. Então ele vai ficar fraquinho, a carne vai sobressair. E aí quando uma pessoa que é carnal, que já está totalmente carnal, se depara com uma pregação da verdade, de correção, de educação na justiça, ela não vai gostar. Então ela vai sair, vai procurar uma congregação que pregue a mentira, que agrade o seu ego, que satisfaça a sua carne. Porque aquela igreja que prega a verdade não satisfaz o seu ego e sua carne. Então para ele não dá. Por esse motivo, nossa geração, a geração dos nossos tempos, está cada vez mais pior. Cada vez mais indo de mal a pior. E se tem uma coisa que é traiçoeira, irmão, é a carne do homem. Ela é traiçoeira. A carne do homem nunca pode estar fortalecida. Ela nunca pode estar sendo alimentada com a mentira. O ego do homem nunca pode estar sendo alimentado com a vaidade, com a mentira. Infelizmente, na maioria das igrejas, a gente vê só esse alimento. Alimento para o ego, alimento para a vaidade, mentiras, e as pessoas como sentindo coceira nos ouvidos, dando ouvido a mentiras, achando que estão no caminho correto. Porque os falsos pastores, os falsos pregadores, os falsos mestres estão dizendo que eles estão no caminho correto. Mesmo eles estando em pecado, indo pelo caminho da destruição. Mas andam se enganando,
e não aceitam a palavra da verdade. Porque são amantes da mentira. São amantes da vaidade. São amantes do seu ego. O que eles buscam é fortalecimento de ego. O que eles buscam é fortalecimento da carne. E rejeitam a palavra da verdade. Por isso Deus vai rejeitar eles no dia do juízo final. Porque rejeitaram o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Rejeitaram a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Por isso vão ser rejeitados. Por isso que hoje em dia nós vemos tantos cristãos andando cada vez mais distante e distante e distante de Deus. Porque rejeitaram a palavra da verdade para serem salvos. Infelizmente. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Receba um abraço meu aí, através da minha fé, amém? Receba um abraço do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Se inscreve no canal, deixa um like se sentir no coração. E fica com Deus, até o próximo vídeo. Se assim o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, permitir. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.